Que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus. E estamos em mais uma meditação na palavra de Deus, e esta se dará em apenas um versículo, que é aqui no livro de 1ª Epístola de João, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Bem, vamos lá. Em primeiro lugar, o que é o pecado? O pecado é tudo aquilo que nos acusa diante de Deus. Os pecados é aquilo que nos separa de Deus, tanto que no livro de Isaías diz que, por conta dos nossos pecados, a mão de Deus, o rosto de Deus é retirado de nós. Pecado é tudo aquilo que te acusa dia e noite. E cada ser humano sabe qual é o seu pecado. Muitas das vezes o seu pecado é se rebelar contra as autoridades de Deus, é se opor a estas. E quando falamos autoridades de Deus, seja aquele que está na frente de um trabalho ou na posição de submissão, seja você que não aceita se submeter àquele colega ali que é responsável por algum ministério, você se opõe à sua autoridade, como ao pastor, como à liderança principal, fala mal, cria fofocas. E talvez você não faça nada disso, mas dentro do seu coração existe uma oposição. Isso é um pecado. Mas também pode ser aquele pecado, aquela fofoca entre família, falar mal de um parente, de um amigo, do chefe do trabalho. E aí os pecados são infinitos. Eu estou citando esses pecados considerados os mais pecados, os pecados que os crentes cometem, porque falar de um adultério, falar de um roubo, de um furto, é considerado os pecados grandes, mas nós nos enganamos a respeito disso. Porque para Deus não existe pecado grande e nem pecado pequeno, mas sim existe pecados que nos separa de Deus. Entretanto, ao descobrir quando a nossa consciência nos acusa, o que importa, sabe qual é o primeiro passo? É reconhecer estes pecados. Eu citei alguns, mas a tua consciência é o verdadeiro juiz. Mas o importante nisso tudo é que, ao reconhecer e se arrepender dos seus pecados, culpas e impurezas, o ser humano atrai para si a misericórdia de Deus. Quando se humilha e confessa seus erros diante de Deus, diante do Salvador, com a firmeza, com a firme decisão de abandonar definitivamente suas transgressões, recebe o seu perdão. As Escrituras não apresentam outra possibilidade do homem ser perdoado pelo Altíssimo, senão por meio desse caminho, ou seja, do reconhecimento e da confissão. Porque admitir os erros exige humildade, pois contraria a natureza humana. Aqueles que continuamente vencem a si mesmos recebem a purificação do pecado, da purificação de seus pecados pelo sangue do Senhor Jesus. Portanto, ele cumpriu a obra de redenção fielmente e firmemente, e está pronto para absorver e purificar todos os que se arrependem dos seus pecados e passam a andar em santidade. Talvez você está vivendo no pecado, seja este considerado grande, repito, ou pequeno. Para Deus não existe essa classificação, mas sim existe pecado. E eu te pergunto, o que te acusa hoje? O que te pesa na consciência hoje? Independentemente do que seja, volte-se para Deus, reconheça e confesse, porque você será perdoado, você será
purificado de toda injustiça. E para concluir esta palavra, aqui no livro de Romanos, capítulo 8, diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, Paulo estava dizendo aqui que uma vez que eu me volte para o meu Deus, para o meu Salvador, me arrependa de todos os meus pecados, peça a remissão destes, então não há nada que nos acuse. Então, acredite, creia no perdão de Deus. E a partir do momento que você reconhece, confessa, assume, pede para que o Senhor Jesus te limpe, Ele o faz. E a partir deste momento, nenhuma condenação há para você, porque você estará em Cristo Jesus. Assim que eu quero fazer uma oração por você, para que você tenha essa força para chegar aos pés do Salvador. Então oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, só Tu sabes a consciência da pessoa ou destas pessoas que estão ouvindo essa palavra. Se o Senhor me introduziu, me motivou, me direcionou a gravar essa mensagem agora, em meio a tantos compromissos, é porque o Senhor sabe que o Teu povo precisa. Então, dá força para essas pessoas chegarem a Ti. Senhor Espírito Santo, o Senhor que é aquele que convence o homem do pecado, dá força, leva essa pessoa aos Teus pés, leva-o e leva a Jesus Cristo, e que elas consigam reconhecer, confessar e se render a Ti. Porque o Senhor é o Deus que não quer a morte de nenhum ser humano, mas sim a vida de todos eles. Porque por cada um de nós, o Senhor enviou o Senhor Jesus para que nos lavasse, nos perdoasse, nos salvasse do pecado, levando-nos à vida eterna. Então eu entrego cada uma dessas pessoas nas Tuas mãos e tenho a certeza que o Senhor é o Deus Redentor, Salvador. Eu te agradeço, meu Pai, e entrego todos nas Tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Lembre-se, agora, pois, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Comece uma nova vida e que Deus te abençoe hoje e sempre.